Erros que cometemos em nosso cultivo e deixam as plantas feias. Olá, meu nome é Rosiane e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rose Plantas. Quem nunca cometeu erros em relação no cultivo de plantas? O que acabou ocorrendo dela ficar feia? Eu vou listar alguns erros que cometemos que deixam as plantas feias. O primeiro erro que eu quero falar é em relação a expor uma planta ao sol, sendo que ela não é de sol. Cuidado, tem plantas que gostam de sol e outras que gostam de sombra, meia sombra e etc. Se você colocar no sol uma planta de sombra, as folhas certamente ficarão murchas, amareladas ou queimadas. Por isso é sempre importante corrermos atrás de informações, conhecimento em relação ao cultivo de plantas. Porque se você cultivar uma planta de sombra e expor ela de cara ao sol, certamente ela irá queimar e você perderá a sua planta. Mesma coisa uma planta de sol e você vai cultivar ela na sombra, né? Ela não vai ter o devido desenvolvimento conforme ela está acostumada a ter sendo cultivada ao sol. Existem plantas de sol, plantas de sombra, meia sombra, então procura saber para você não ter problema futuramente. O segundo erro que cometemos é o tamanho errado do vaso. Se a sua planta possui raízes grandes, ela deve ser plantada no vaso de porte médio, grande, vai depender do tamanho da planta e das raízes dela. Plantas de raízes pequenas ou médias devem ser plantadas em vasos pequenos ou médios. Então, deve-se observar a questão do tamanho das raízes, porque se você for plantar essa planta de raízes grandes no vaso pequeno, ela não irá conseguir se desenvolver bem. A mesma coisa será para uma planta de raízes pequenas, você plantar ela em vasos grandes. O que vai acontecer ali? O acúmulo de água, de umidade vai apodrecer as raízes e você perderá a sua planta. Outro erro que também cometemos em relação ao cultivo de plantas e deixam elas feias está na terceira aqui da lista, é a rega em excesso. Nem toda planta precisa de muita água. Os cactos, por exemplo, eles não toleram muita água. Se você encharcar o substrato do cacto, certamente as raízes irão apodrecer e você perderá a sua planta. Então, muita água faz com que o substrato fique encharcado e impedem que as raízes absorvam os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Assim como a falta de rega também é um fator que é negativo no cultivo de plantas, mas o excesso ele é bem pior. Então, cuidado com o excesso de água para as plantinhas, tá? Tem plantinhas que gostam de muita água, já tem outras que gostam de pouca, outras que gostam de uma rega moderada. Então, toma cuidado, corre atrás de conhecimento. Eu sempre falo aqui da questão de como cultivar uma planta e sempre eu ressalto a questão das regas, para ter muito cuidado com as regas nas plantas. Quero aproveitar e pedir para você clicar em gostei. Se você está chegando agora no canal, se inscreva e ativa o sininho para você receber as notificações. Vamos agora para o quarto erro que cometemos e deixa as nossas plantas feias. É a questão da adubação em excesso. Sabemos que a adubação também é importante para o desenvolvimento das plantas, mas em excesso causa danos, sobrecarrega-na, fazendo com que ela seque, queime e pare de crescer. Então tome cuidado na questão da adubação. Tem plantas que não exigem adubação toda semana ou de 15 em 15 dias. Por exemplo, o anturo não é muito exigente na questão da adubação. Aduba-se ele de 6 em 6 meses. Os cactos também. As suculentas, você pode adubá-las de 2 em 2 meses. As orquídeas, dependendo da orquídea, de 15 em 15 dias. Cada plantinha necessitará de qual tempo que é preciso para poder receber as comidinhas, ok?
E o último erro que eu quero listar para vocês: mudando a planta de lugar. As plantas gostam de ser cultivadas em um ambiente onde lhe traz todos os benefícios para atuar no seu desenvolvimento. Acabou de ganhar uma planta, deixa ela quietinha, não fica mudando ela. Ah, ela tá feia. Ah, ela não tá legal. Deixa ela quietinha. Ela está passando por processo de adaptação. Ah, as folhas caíram, não se preocupe, é processo de adaptação. Ah, os galhos estão feios, é processo de adaptação. Ela está se adaptando a um novo ambiente em que ela está sendo cultivada. Então não fica toda hora mudando a planta de lugar, porque isso acaba estressando elas. Sim, elas se estressam. Então tome cuidado, com essas mudanças de lugar. Observe o ambiente, se é muito úmido, se é muito seco. Observe a planta, quais são os sinais que ela está apresentando, mas não fica mudando a planta toda hora de lugar. Isso faz com que ela fique feia. Se a sua planta está feinha, caidinha, com as folhas amareladas, esses podem ser alguns dos fatores que está fazendo com que a sua planta fique nesta situação. Existem outros fatores, como pragas, doenças, mas observa esses primeiro. Então essas são as dicas que eu trouxe no vídeo de hoje. Espero que lhes ajudem. Se você conhece outros erros que cometemos no nosso cultivo e deixa nossas plantas feias, deixe aí nos comentários. Eu terei o prazer de ler e responder. Compartilhe essas informações para suas amigas e amigos que também amam e cultivam plantas. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Tchau!